Oiê, tarde! A gente Oi. começa o vídeo fazendo sempre à tarde, né? É isso aí. Então, gente, hoje a pauta de hoje vai ser sobre julgamentos. Quanto é difícil, né? A gente não julgar. Apontar, julgar, tirar conclusões adiantadas, precipitações e por aí vai. Vamos falar um pouco disso. Sim. Na pauta anterior, no vídeo anterior, nós iniciamos falando sobre como agradar, né, ao Senhor, como viver de princípios e ter conduta e sobre, por isso que a gente agora veio com essa pauta de julgamentos, né? Porque agradar ao Senhor já começa por aí, a não julgar. Porque tudo que acontece, com certeza, qualquer um já vai lá e já aponta. Ah, fulano por causa disso, por causa daquilo. Olha, você viu, é por causa disso que ele fez isso. Esquece isso. Então você quer deixar o pai, vamos supor, se eu quiser aborrecer o meu pai, é só eu começar a julgar, esquecer de mim, esquecer de me olhar no espelho e começar a julgar. É difícil, né, gente? Porque nós somos de carne e osso, nós somos seres humanos, né? Mas às vezes a gente fala assim, mas a gente é ser humano, né? Ou então, nossa, olha aquela pessoa, né? Olha aquela pessoa, né? Você tá vamos supor, você vai na igreja, tudo, nossa, olha aquela pessoa, ela julga, ela não sei o que lá. Gente, aí a outra fala assim, mas ela é ser humano. Ela é ser humano, né? Mas, gente, quando a gente escolhe o caminho de Deus, quando a gente opta ter essa intimidade com o Espírito Santo E praticar princípios. A gente tem que renunciar tudo que não agrada a Deus. É a mesma coisa a gente que nós somos pais, quando a gente fica triste com algumas atitudes de um filho da gente, a mesma coisa é Deus, né? A gente tem que renunciar a muitas coisas que não agrada ao Senhor, principalmente apontar. Sim, nós somos de carne e osso, nós somos seres humanos, mas quando a gente escolhe ter essa intimidade com o Espírito Santo, a gente tem que aprender a andar por esse caminho, né? E a se policiar. Isso, se policiar à medida do possível, né? Porque, como a gente falou no outro vídeo, são as micro decisões. Você vai começando a se policiar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Daqui a pouco você perdeu esse mau hábito, que isso nada mais é do que um mau hábito. Apontamento, fofoca, que é uma coisa horrível. Mulher fofoqueira é complicado, mas homem acho que é a pior coisa que tem, né? Vamos falar a verdade, homem fofoqueiro não dá, né? Não dá. É difícil. O problema é que às vezes, por causa de um julgamento, por causa de um apontamento, vira uma fofoca, vira uma calúnia, né? O telefone sem fio, né? Deixa eu só mexer aqui. Pode falar. Só um minutinho, ela só foi fechar ali porque tá um barulho lá de fora, tem cachorro latindo, enfim. Mas ela já tá voltando aqui. E aí, voltando a falar, fofoca, essas coisas, apontamento, são hábitos que a gente pode mudar e automaticamente a nossa vida muda. Inclusive até coisas que às vezes a gente está conversando, vai comentar e ela sabe, eu falo, não me fala que eu não quero saber. E é sério, eu falo que eu não quero saber mesmo. Porque assim, se eu for ouvir, não que eu quis cortar ela, mas se eu for ouvir, eu vou estar alimentando, às vezes, um hábito que pode ser cortado de uma vez. Sim. Mas é só entre nós. Não tem esse fala, negócio. é melhor. Porque como eu falei, os princípios e conduta precisa começar em casa. Inicia dentro da sua casa, que tudo muda. Com certeza. Né? E aí, às vezes a gente se pega mesmo, né? Nossa, você viu aquela... Aí, ou ele me cobra, eu já cobro ele, porque se a gente tá escolhendo esse caminho do Senhor, servir ao Senhor, ser o instrumento do Senhor, é por isso que a gente tá fazendo esse vídeo agora, porque esse é um propósito que Deus tem comigo e eu me entrego, eu me permito a ser o instrumento, né, dele.
Então a gente tem que passar um pouco do que a gente tá aprendendo, do que a gente vive também, porque nós não somos santos, mas a gente opta por querer ser uma pessoa melhor. Não, a gente já falou muito. A gente já falou bastante. Já julgou, né? Já julgou muito. Já falou, sim. Muito. Hoje não mais. Não, sim. A maioria das vezes a gente ainda não acerta, tá? De vez em quando escorrega. Sim. Mas a gente consegue evitar, sim. Então, mas aí às vezes, que nem eu tava falando, né? Às vezes fala assim, mas aí ele é ser humano. Gente, ninguém é santo. Ninguém é perfeito. Perfeito só Deus. Mas quando a gente escolhe a conduta, os princípios bíblicos, a gente tem que se policiar, né? Não é porque eu sou ser humano, então tá bom, eu sou ser humano, então eu posso, né? E não funciona assim, a gente precisa se policiar. Não porque eu quero ser perfeita, mas eu quero ser uma pessoa melhor, né? Sim, assim. Então a gente precisa dar o primeiro passo. As pequenas práticas, vai mudando um pouquinho, aí quando chega lá na frente, você já mudou completamente o seu caminho. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala porque também a gente vive isso, né? Sim. Pela experiência que a gente anda tendo, por tudo que a gente está aprendendo. Outro dia nós fomos numa reunião, a gente falou assim, o que a gente aprendeu foi que, e quando a gente aprende, a gente também vai passar aqui no vídeo. Sim. Essa é a ideia, né? E o que acontece sobre o julgamento? Quem é você para julgar? Foi a primeira pergunta que fizeram para nós, para todos, né? Quem é você para julgar? Você é perfeito? Você conhece a minha história, né? E juiz aqui, gente, só Deus. Só Deus é o juiz e só Deus tem esse poder de olhar e julgar e ver se aquele filho precisa realmente de um julgamento ou não. É só ele, né? Porque assim, quando a gente aponta para alguém ou julga alguém, a gente está esquecendo de nós. E eu não sei se vocês já se depararam com isso. Vamos supor, de repente eu, Jeane, julguei alguém. Aí tá bom, julguei, apontei. Só que passa um tempo, eu tô tendo a mesma conduta que aquela pessoa que eu julguei. Isso é um cúmulo. E não sei se isso já aconteceu com vocês, mas já aconteceu comigo. Então, assim, você se depara com a mesma situação daquela pessoa que você um dia julgou, né? E a gente é ser humano, a gente julga tudo. A gente julga aquele comportamento de uma mãe com o filho, um comportamento de um marido com a esposa com o marido. A gente julga a vida da amiga, do amigo, Gente, pelo amor de Deus. Até no trânsito, vou falar alguma coisa, ela já fala, vai falar? Fica quieto, não sei o quê. Então, até no trânsito, o cara fez um negócio, deixa, vai embora. Não comenta, porque gera aquele hábito. E você pode prestar atenção, quando você está falando alguma coisa de alguém, principalmente se a pessoa fez alguma coisa de ruim, quanto mais você fala, mais envenenado você fica. Você se envenena num grau que desestabiliza todo o ambiente e não tem nada a ver com você. É verdade. Não tem nada a ver com você. Presta atenção nisso. Sim. Aí, às vezes, quando você se depara assim, julgando alguém, primeiro você para, respira, conta até 10, fala assim, será que eu sou perfeito? Porque às vezes a gente está apontando aquele defeito ou aquele erro que você não cometeu. E às vezes essa pessoa que você está julgando, essa dita cuja, essa pessoa no caso, né? Ela também julga você por um outro tipo de comportamento, entende? Porque assim, não somos perfeitos. Às vezes eu tenho um comportamento que aquela pessoa não tem e aquela pessoa tem um comportamento que eu não tenho. Só que erramos do mesmo jeito. E assim, como que a gente tem o direito de apontar ou julgar alguém? Você conhece a história daquela pessoa, o que ela está vivendo, o que ela está passando, como foi a infância dela, né? Você não conhece nada da pessoa. Eu falo isso porque eu me deparei um dia desses, né? Acordei domingo de manhã e fui abrir meu WhatsApp e vi ali, né? Alguém me apontando e me julgando.
E foi a primeira pergunta que eu fiz para essa pessoa. Viu? Você me conhece? Você conhece a minha história? Você conhece o que eu tô vivendo, o que eu tô passando? Então, a pessoa nem me conhece. Então, por isso que eu falo que um julgamento vira um apontamento, vira uma fofoca, vira uma calúnia, e isso é muito grave. A nossa língua, o poder da nossa língua e do nosso pensamento é muito sério, é muito grave. E o telefone sem fio que o Eduardo falou, gente, às vezes eu falo assim, olha, ó, Fizinha, eu contei, ó, te contei isso, mas por favor, não conta nada pra essa pessoa, não conta nada não, hein? Gente, é pior do que falar pra contar, como se fosse ali o botãozinho assim, conta tudo. É. Só que às vezes aquela pessoa que você falou, desabafou, ela vai levar, por que o telefone sem fio? Porque ela vai levar pro outro vizinho, da forma que ela entendeu. Ou da forma que ela... Porque as pessoas gostam as pessoas gostam de sensacionalismo. Então eu vou contar uma história bem melhor. Bem mirabolante. Pra chamar atenção, pra ficar também, grave, pra... como é que fala? Pra deixar... Pra emocionar a pessoa. E quando vai ver, já contou uma história que não tem nada a ver. E assim, a única coisa que eu também percebo é... A gente tem esse lance de ficar observando, né? De olhar, analisar, olhar de cima para baixo e apontar, mas é difícil a gente sentar e falar assim, nossa, olha aquela moça que bonita, nossa, olha aquele rapaz, né, como ele é educado, como ele é gentil. Não, a gente não tem esse hábito, ou então de abraçar, nossa, como você tá bonita, tá... Não, a gente não tem o hábito de elogiar as pessoas, a gente não tem o hábito de apontar a pessoa de uma forma honesta, né, e verdadeira, de ser gentil, de ser agradável, de elogiar. Por que que a gente sempre tem uma facilidade enorme de a gente julgar? Julga alguém, mas pelo lado do bem, não é assim? Vai ver porque a gente está acostumado a ver, não é meu caso mais, mas está acostumado a ver muita televisão, muito jornalismo, eles não falam bem de ninguém. Não só na mídia, né? Mas o que gera audiência? Não, eu tô falando, mas eu tô fazendo fazendo uma relação, uma comparação. Sim. O que gera audiência? Coisa ruim. Sim, coisa ruim. Então a pessoa vai contar uma coisa mais grave do que a outra, sim. Porque ela vai ficar mais emocionada do que a história da outra. E só que aí no final da história não é a verdadeira. Não é a real história. Então gera fofoca. Sim, gera fofoca. E mentira, né? Calúnia. Mentira. Enfim, é tudo isso aí que não... Isso que vocês veem como ele falou na televisão, isso é no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, né? É tipo uma reportagem mesmo, que ela tá ali pra te caluniar. Às vezes você tá ali conversando na esquina com, sei lá, eu sou casada, eu converso na esquina com o vizinho que é um homem, que é solteiro. Quem tá de fora já tá enxergando, olha lá, olha lá. Gente, às vezes não é nada disso. Às vezes só falou bom dia. Entendeu? Nada. Então a gente tem uma dificuldade muito grande de julgar, de condenar, de apontar. Cara, vamos começar a ter a facilidade, vamos trocar, vamos transferir essa frequência. Vamos falar, elogiar mais. Na verdade, o vídeo também é para falar um pouco de... Isso aí, eu acho que é falar um pouco de empatia também. Antes de abrir a boca, antes de pensar e já fala que vem, para um pouquinho, respira, pensa o que Jesus faria no meu lugar, porque Jesus praticou empatia. O tempo todo ele se deparava com situações e não julgava, ele ajudava. Se ele ajudava, é porque houve empatia, se colocou no lugar da pessoa e ajudou. Sim. E aí é mais um princípio. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é na forma física. Tem esse detalhe. Não é necessariamente na forma física. A nossa imagem e semelhança é na conduta. Também. Né? Que é o mais importante. Nas atitudes, né? Nas atitudes. Porque um cara feio que nem eu pode ser bonito por dentro pelas minhas atitudes. Esse é o detalhe, entendeu? A situação é essa a realidade. Sim. E aí, assim, às vezes a gente elogiar uma pessoa, a gente abraçar, a gente falar uma palavra de amor,
Isso vindo do Espírito, né? Vindo do amor mesmo, sem ser uma coisa... Eu tô falando aqui de amor mesmo, tá? De verdade. É tão gostoso, é tão gratificante quando você recebe uma mensagem, ou até mesmo um abraço, né? Um carinho Porque é isso, nós seres humanos hoje, na nossa vida, dia a dia, todos os dias, trabalhando, corrido, tudo... O tempo tá muito curto pra gente, então nós somos carentes de calor humano, cara, não é verdade? Isso pode mudar a vida da pessoa. Muda. Pode gerar, se de repente não mudar o dia, a vida dela, mas pode mudar o dia dela, pode mudar o rumo do dia dela. Sim. A gente não tem noção, às vezes, do que uma palavra de carinho, uma palavra neutra até. Atitude, uma né? atitude pode Uma mudar o rumo atitude do gentil. dia da pessoa. Já muda tudo, já muda a vida dela. E aí, por que é mais fácil a gente julgar? Então, assim, a mensagem de hoje, né? A pauta de hoje é sobre julgamentos, porque é muito triste, né? Sempre falando nos vídeos, né? Sim. Que a gente já julgou demais. E hoje a gente não julga, e quando a gente tá ali, né, se deparando com uma armadilha, a gente procura não julgar, e quando a gente tá ali se deparando com uma armadilha, aí a gente já recua, e aí, na nossa oração, na minha oração no caso, é sempre assim, que o Espírito Santo, né, transborde, né, e o meu coração, preenche meu coração com muita luz e amor, né, que quando a gente tem dentro da gente muito amor, muita luz, muito afeto pelo próximo, dificilmente a gente vai querer ver toda hora problemas e julgar. Sim. Muito pelo contrário, que nem esse final de semana, você sabe, a gente se deparou com uma situação, inclusive com meu filho, e a minha atitude, que até você ficou admirado, eu até respondi a pessoa tudo, só que assim, mas por que a pessoa tem esse tipo de atitude? Por que ela tá assim? Né? Alguma coisa tem nela que faz ela reagir dessa forma. Não houve uma reação instantânea, houve um entendimento, uma análise antes. Por que houve esse tipo de coisa? E aí a gente percebeu que era uma atitude desproporcional, sim, completamente desproporcional, sim, e nem tinha a ver com o contexto. Então a gente entendeu que tinha, sim, mais coisa por trás daquilo. Então ela resolveu não reagir. E tá tudo bem. E ficou tudo bem. Entendeu? E assim... Se antecipar às armadilhas, tá? Consegue enxergar, porque aquela respiradinha antes, e que nem eu falei agora há pouco, que Jesus faria no meu lugar, com certeza ele para respirar, inverte a posição e fala: o que será que ela tá vendo de lá para cá? O que está acontecendo de lá para cá? E aí a sua atitude com certeza muda. E você vai ver que é mais lucrativo não reagir. Que você não se envenena, não apontar, você não vai se envenenar, você não vai ficar praticando, mastigando aquele negócio ali, remoendo, sabe? Deixa passar. E olha, o que passou um minuto atrás já é passado, não existe mais. Mas a gente cria esse hábito de apontar, de fofoquinha. Aí você viu aquela pessoa, não sei o quê, e essa fofoquinha vai virando uma fofocona, vai virando sabe assim, e a nossa boca, a nossa língua, ela é muito poderosa. Ela fala muitas coisas erradas sobre a vida de pessoas. E a gente não sabe o que realmente está acontecendo. E precisa usar para o bem, porque como... Precisa usar para o bem. Aqueles grandes sábios que a gente conhece aí pela internet já dizem, depois a palavra tem força, é como uma pedrada. Depois que quebrou a vidraça, nem sempre adianta consertar. O vidro já quebrou, não tem como você colar. É a mesma coisa de um papel rasgado, né? Você pode até pedir desculpas, mas o vidro já está quebrado. Já está quebrado. Ah, me desculpa, mas você quebrou o vidro. Não é verdade? Então, às vezes, assim, a mensagem é pra gente tomar muito cuidado, gente. Às vezes a gente tá ali apontando e julgando, igual o Eduardo falou. E aí você já teve aquela conduta, aquela má conduta de apontar e de julgar. E aí você acabou prejudicando aquela pessoa
Que aquela pessoa, a única coisa que ela precisava era de uma ajuda, de uma palavra. Aí você vem e fala, nossa, eu errei, eu fiz isso, eu errei. Só que aí, às vezes não dá mais tempo de você pedir desculpa. Às vezes fica até uma feridinha, como nós temos aí nossas feridinhas. Sim. Um pouco mais, ainda um pouco abertas. Mas aí uma palavra de perdão, isso daí é uma outra pauta. Sim, é outra pauta, mas é uma coisa que a gente evita ficar remoendo, entendeu? Mesmo assim com aquela feridinha lá aberta, a gente evita de ficar remoendo, porque, vou repetir, remoer envenena, entendeu? Mas aí envolve o perdão, que não tá nessa pauta. Nessa pauta é sobre a nossa língua. Que é muito mais complicado você falar que perdoo, mas não esqueço, deixa para outro dia essa parte, que é uma parte um pouco mais difícil, mais complicada. Então é sobre, hoje a pauta é sobre a língua, no caso, né? Porque um assunto puxa o outro. Segura a sua língua, cala a boca, fala o português claro. Fala menos, isso daí serve até para mim. É bíblico, fala menos isso e ouve até pra mais. Mim. Fala menos da sua vida. Fala menos, engloba tudo, né? Ouve mais, é melhor. Entendeu? Nesse Porque caso sou eu, por exemplo, eu tô aqui para aprender, né? Eu sou uma aluna da vida e eu sou determinada a ser uma aluna. Eu sou uma aluna muito aplicada, porque eu tô sempre observando as coisas, sempre atenta para querer aprender, ainda mais agora nesse novo trabalho, né? Eu colo dela, eu não sou o cara aplicado, tá? Eu fico colando dela. Que nos vídeos, é um novo trabalho, então a gente precisa... Eu tô aqui como aluna, eu quero muito aprender, eu tenho muita sede de estar aprendendo. E com esse aprendizado e com a gente indo atrás de conhecimentos, a gente se sente ainda mais preparado, né? Para dar uma palavra de conforto para alguém, a gente se sente preparado até para falar no vídeo. Então, assim, quando a gente vai através de conhecimento, a gente procura evoluir como pessoa, isso é muito bom. Isso é maravilhoso, porque a gente não perde tempo com coisas externas, né? E a gente só ganha conhecimento, só ganha sabedoria, é só para somar, né? Só para somar. E assim, às vezes a gente perde muito tempo olhando a vida da grama do vizinho, se tá crescendo, se tá pequena, se tá grande. A gente perde muito tempo como aquele vizinho assim, o assado. E a gente esquece da nossa própria vida. E o que acontece? A vida do vizinho tá andando, a grama do vizinho tá crescendo e a sua? E a sua grama? Eu tô marcando um passo olhando pro vizinho, claro. Né? É assim que funciona. A sua grama? A minha tá lá, né? secando. Enquanto eu tô ali, ó, no Instagram, no Facebook, na vida dos outros, prestando atenção assim, assado. E a sua vida? Porque a vida do pessoal do Instagram... A vida do vizinho... É tudo lindo. Tá prosperando. Mas e a sua vida, como tá? Marcando o passo, prestando atenção nos outros. E aí, a vida da gente tá tão curta. Hoje em dia a gente acorda, vai dormir no domingo. Como é que é? A gente acorda na segunda de manhã e vai dormir na sexta. Na sexta, de tão rápido, de tão corrido. Então não dá mais tempo, né? A gente não tem tempo de ficar com esse mimimi. Porque se você colocar na ponta do lápis ou na calculadora, como queira, cada 5 minutinhos que você, é rapidinho, só vou dar uma olhadinha, no final das contas, vê lá quanto tempo você perdeu com nada. É a mesma coisa. Lá na internet todo mundo é bonito, todo mundo tem dinheiro, todo mundo viaja o mundo todo. Ninguém tem problemas. Acho que resumindo, né? Ninguém tem problemas. É isso aí, na internet ninguém tem problemas. E você fica ali olhando, perdendo o seu tempo com uma coisa que não existe. Entendeu? E aí você pega no final do dia, põe na ponta do lápis quanto tempo você deixou lá e que você poderia fazer uma coisa um pouco mais proveitosa, um pouco mais edificante, um pouco mais agregadora. Ou então, de repente, você faz uma reuniãozinha com seus amigos ou com seus familiares e qual que é o assunto da rodinha dos amigos ou dos familiares? Falar dos outros, né? Falar da vida dos outros. Falar da vida alheia. Gente, eu vivi isso! Que coisa feia, cara! Olha, eu mudei demais.
É muito feio. Às vezes a gente ficava de manhã até a noite comentando da vida daquela pessoa. Era o círculo Gente, vicioso. Isso fica uma doença, isso é muito coisa doentio. de louco. Que coisa E aí, de o louco. que trouxe de benefício para minha vida naquela época, no passado? Nada. Né? Porque todos nós passamos por esse processo. Mas eu vou te dizer uma coisa, se você trabalhar isso um pouquinho de cada vez, todos os dias, quando você vai ver, da sua boca e do seu coração só tá saindo coisas boas. E seu tempo está sendo muito mais bem proveitoso. Muito mais proveitoso. Com coisas que realmente agregam na sua vida. Você acaba mudando seus hábitos, acho que de uma forma geral, porque não rola. E aí o ambiente muda, as coisas fluem, né? É verdade. E eu acho que isso é o mais importante, né? E é isso aí. Pra gente, é a gente praticar. Então, pratiquem o benefício do amor, do não julgamento, né? Do não apontamento. Gente, então não julguem, ajudem. Às vezes aquela pessoa só tá se comportando daquele jeito, porque por carência, às vezes, porque quer chamar atenção, porque quer receber uma palavra, você não sabe. Se coloca no lugar dela e em vez de julgar, você vai acabar falando alguma coisa que vai ajudar, vai agregar. Então, faça a diferença. Faça diferente. E outra coisa também, antes de finalizar, e também mesmo a gente que tem esse comportamento de julgar, que você não se importe se alguém tá apontando você. Isso! Não podia deixar falar isso. Não liga não. Apontar é mau hábito, não é maldade. Gente, é mau hábito, por não favor, é maldade. Se garanta, se ame, né? Se ame, se valorize. A gente... Conheça você, porque assim, quando você sabe que Deus é maravilhoso e que você é filha de Deus, não importa, você não vai se preocupar com nada. Porque não se preocupa com falatório. Eu falo sempre que é só mau hábito, porque a pessoa não tem como monetizar fofoca, então ela não ganha nada com isso. Então é só mau hábito, deixa passar, não se envenena, porque ela não monetiza a fofoca. Sim, então assim, às vezes a gente tem medo de falar uma palavrinha de Deus, ou da gente dar um abraço em alguém, ou então falar uma palavra te amo. A gente às vezes tem medo de entrar no Instagram, fazer um videozinho, sabe, falando alguma palavra, ou até mesmo se você for vendedora ou não, dançando, você tem medo de ter atitudes na sua vida, você tem medo de tomar decisões na sua vida, porque você tem medo de apontamento, você tem medo das pessoas rirem de você, você tem medo de ser julgada. Não deixe de fazer nada para sua vida de bom, é claro, né? Preocupada com o que os outros vão pensar ao seu respeito. Porque se você fizer coisas boas ou não boas, você vai ser julgada da mesma forma. Então, não deixe de ser quem você é e não tenha medo de ter atitudes. E o mais importante é que você dê o primeiro passo. Igual a gente deu agora no vídeo. É isso aí. Não importa se alguém vai achar assim ou alguém vai achar E nesse vídeo aqui já tem o 2º, 3º, 10º, 50º. Vamos encerrar que já tá tendo um tempão de vídeo, né? É isso, gente. Ele tá sempre me podando. Mas eu não tô preocupada com isso, não. Então, beijo pra vocês e seja vocês. Se amem, se valorize e tenham uma nova conduta. Tudo na nossa vida só depende da gente, unicamente da gente. Então, tudo depende de você. E beijo, Deus abençoe vocês, a vida de vocês. Tchau, um beijo.